Falar sobre racismo, controle do que é controlável, sobre injustiça e sobre viés de recência, para tentar trazer as principais lições do que aconteceu com o Vini Júnior para a nossa vida, para a aplicação na vida real, no dia a dia. Começando pelo racismo, que eu acho que é um tema óbvio nessa história toda do Vini Júnior. O Vini Júnior ele se tornou o porta-voz da luta contra o racismo nesse contexto global do esporte, né? Então, hoje, quando você fala da luta antirracista, você imediatamente lembra do Vini Júnior e da atuação que ele tem nesse tema. Isso, quando você coloca num contexto europeu, num contexto de Espanha, onde é naturalizado os caras serem racistas dentro do estádio, coloca um alvo gigantesco nas costas do Vini Júnior, porque ele é o cara que vai lá e bate nos caras e fala que tá errado, e joga na mídia, e faz campanha, e tem influenciadores, e tem uma grande influência dentro desse tema de conscientização. O que acontece? Como ele é o porta-voz disso, os caras eles ficam esperando qualquer brecha. Qualquer brecha. Se o Vini Júnior sofreu um racismo, tipo, evidente, escancarado num jogo, e no outro jogo ele vai e dá uma catimbada, já era. O que vai sair na mídia é a catimbada que o Vini fez e é tentando desmerecer e desqualificar e calar o Vini Júnior nessa luta contra o racismo. E ele precisa saber disso. E ele precisa se proteger disso. Como? Sabendo bailar o jogo, sabendo jogar o jogo. Já que ele escolheu ser o embaixador antirracista, ele tem que tomar o dobro de cuidado com tudo que ele faz para se proteger e não ficar refém de um monte de cara poderoso que quer o mal dele. Então, acho que esse é o primeiro ponto, racismo. Quando o Mano Brown fala de precisa ser duas vezes melhor em todos os aspectos, é por isso. Porque além de toda a batalha, ele precisa prestar atenção em todos os detalhes. Como ele se veste, o que ele vai falar, qual que vai ser a postura dele em campo, qual que vai ser o relacionamento dele com os juízes, qual que vai ser o relacionamento dele com os dirigentes, qual que vai ser o relacionamento dele com os jornalistas. Ele precisa controlar isso. Tudo bem, foge um pouco alguns casos a subjetividade, mas ele precisa ter essa noção que é algo que é um trabalho em dobro que ele precisa ter por ser negro. Infelizmente, mas é um fato, tá? Outro ponto, você precisa ter alianças. Você precisa ter alianças. Isso foi muito evidente com essa questão do Real Madrid boicotar a ida ao evento. Isso mostra que o Vini Júnior é um cara que tem muita influência. E quando o Florentino Pérez, lá, o presidente do Real Madrid, toma essa decisão radical de ninguém vai para lá, qual que é a mensagem que passa? Estamos do lado do Vini Júnior. Essa é a mensagem superficial. Qual que é a mensagem na cabeça do racista? Hum, se tem um branco poderoso, presidente do maior clube do mundo, ao lado de um negro, talvez o negro tenha razão. Essa é a mensagem na segunda camada que as pessoas acabam tendo. Gera mais repercussão e influência o Real Madrid inteiro boicotar, o presidente do Real Madrid boicotar a ida, do que necessariamente o Vini ter ficado em segundo lugar. Pouco se fala que o Vini ficou em segundo lugar, né? Então, mas muito se fala sobre o fato do Real Madrid não ter ido, o que é excelente. Você precisa ter aliados, você precisa ter pessoas que corram por você em momentos conturbados, em momentos extremamente complexos e pessoas que te puxem para cima, acima de tudo, tá? É, Controláveis, vamos falar de controláveis. Vou trazer uma história minha. Quando eu quis ser promovido, e eu era gerente de vendas, né? Eu queria virar gerente sênior de vendas. Eu tinha várias métricas que impactavam o meu trabalho. Tipo, sei lá, eu tinha meta A, eu tinha métrica A, métrica B, métrica C, eu tinha meta de algumas delas, tipo 5 metas. E
Pra ser promovido, você tem que ser o melhor. E eu não tinha que ser só o melhor do meu time, eu tinha que ser o melhor entre todos os times. O que eu fiz? Eu mapeei todas as metas, falei, pô, eu vou ser melhor em todas elas em, em relação a todos os outros times. Então eu não fui o número um só do meu time, eu fui o número um de todos os times. Eu busquei isso. Por quê? Porque era controlável, eu sabia, eu entendi como o jogo funcionava, eu falei, cara, eu vou mirar nisso. Eu já vou conectar isso com essa história do Vini Júnior, tá? É, por quê? Porque quando você é negro, você precisa que todos os controláveis estejam sob controle, que você não dê nenhuma brecha, tá? Você não pode dar nenhuma brecha. Você, na real, no trabalho, quando você quer ser o melhor, ou quando você quer ganhar algum título, alguma promoção, algum título, algo que é subjetivo, porque no final das contas, beleza, para você ser promovido no trabalho, existe um fator objetivo, mensurável, mas existe um fator subjetivo. E você precisa garantir que o fator objetivo esteja 100% controlado e que o fator subjetivo você tenha influenciado através das suas atitudes, através dos seus resultados e através das suas conexões. Beleza? Então, o controlável você tem que ser o melhor. Você tem que bater todas as metas, ser o melhor em todos. Ser o melhor atacante do mundo, que mais faz gol, que mais assistência, que mais tem jogos, que mais tem vitórias, que menos tem derrotas, que mais tem títulos, que tem título pela sua seleção, que tem título pelo seu time, que tem título continental, que tem título. Você tem que controlar isso. Beleza. Controláveis sobre isso. Aliança e networking. Perto, por exemplo, perto da data, eu sabia que, tipo assim, beleza, as pessoas são promovidas, a discussão que ocorre para as pessoas serem promovidas é no dia 20. No dia 10 dias antes, 5 dias antes, eu tava numa. Tipo, porque a parte de metas eu já tinha batido. Eu já tinha feito tudo. Só que aí eu tava agora cuidando do networking. Eu tava conversando com as pessoas que estariam nesses painéis, que estariam ali ajudando na tomada de decisão. E eu não tava falando disso com essas pessoas. Eu não toquei nesses assuntos. Mas eu tava perguntando para essas pessoas, pô, qual que é a sua projeção para o futuro? Como que o meu trabalho pode contribuir com o seu? Como que eu posso te fazer para te ajudar? Eu tava fazendo esse papel. Eu tava me conectando com as pessoas. Eu tava ali me fazendo presente. Eu tava na mente dessas pessoas. Eu sei que no caso do Vini Júnior é muito complexo, que é uma votação feita por jornalista. Talvez fosse o caso de ele ter uma assessoria de imprensa que conectasse ele mais com os jornalistas. A gente tá cansado de ver, por exemplo, o Vitor Pereira, ex-técnico do Corinthians, direto tá dando entrevistinha para canal de YouTube, canal de Instagram, jornal. Técnico de futebol é muito bom nisso. Técnico de futebol tem muita abertura nisso. É uma boa referência. Tipo, os caras, meu, tem muito contato na mídia. Muito. Tipo, os caras têm. Eles sabem jogar esse jogo. O técnico de futebol sabe jogar esse jogo. Que eu tô querendo dizer que o Vini faltou nesse contexto todo pra ele. Na minha opinião. Beleza. E aí, no caso dos controláveis, que nem eu falei, você tem lá tudo. Pum, pum, pum. No caso do Vini Júnior, faltou uma coisa. Copa América. E eu vou te falar o porquê, tá? Os caras aproveitaram essa brecha para confirmar o que eles já queriam que fosse. Que, tipo assim, tá, o Vini não vai ser o melhor do mundo. Então, o Vini já tinha. Só que se ele tivesse controlado tudo que estava no alcance dele, ia ser difícil pros caras. E os caras vão ficar sem saída, não ia ter o que fazer. Como ele foi muito mal na Copa América, ele deixou isso escapar. E aí, por que eu tô falando isso? Parar pra pensar. Qual que é a última. Sinceramente, qual que é a última lembrança que você tem do Vini Júnior? É ele indo mal na Copa América. Não tem como você falar. Você pode ser fã, a gente concorda que é uma injustiça, mas para pra pensar. A última lembrança que você tem é. E o último papo que você teve com seus amigos é tipo assim: putz, o Vini Júnior não joga nada na seleção. É ou não é? É, tá ligado? E o que que acontece? Eu vou até ler pra você. E aí, qual que é a última lembrança que vocês têm do Rodri? Que ele ganhou a Euro. Ele sequer fez gol na final da Euro, tá? É,
E aí eu vou falar pra vocês aqui, eu vou ler, que aí daí entra no próximo ponto, que é viés de recência. Viés de recência. É, tendência humana de dar mais importância a eventos recentes do que a eventos antigos. É um viés cognitivo que consiste em tomar decisões com base em resultados recentes, sem considerar outros fatores. Isso é um atalho mental. E se isso é um atalho mental e o Vini Júnior já sofre racismo e o racismo tem a ver com diminuir o valor da pessoa, quando o Vini Júnior vai mal na Copa América, que é recente, isso automaticamente faz com que toda essa galera que elege o principal jogador do mundo pegue esse atalho mental e fale: o Vini Júnior foi mal, então ele é ruim. Tá tudo conectado. E aí eu vou te falar, vou te trazer dados, tá? Em relação a esse viés de recência. O Vini Júnior, olha só a timeline, tá? O Vini Júnior, ele ganhou, fez gol na final da Champions no dia 1º de junho, foi a final da Champions. 1º de junho, ele fez gol na final. O segundo gol da final, o primeiro foi do Carvajal, o segundo foi do Vini Júnior. Beleza? Anota essa informação. O Vini Júnior, ele foi eliminado da Copa América no dia 9 de julho, sem jogar. Ele não entrou em campo porque ele ficou fora do jogo que o Brasil foi eliminado por cartão amarelo. Ou seja, quando chega aqueles critériozinhos lá 100% subjetivos para eleger o melhor jogador do mundo, os caras levam em conta comportamento. E aí, por ele ser negro, ele já é considerado histérico, agressivo, violento. Viés também. Viés cognitivo, comportamental. Quando ele ganha a final da Champions, dia 1º de junho, 39 dias depois, 40 dias depois, ele perde a final da Copa América como um jogador pífio, que não fez diferença nenhuma, um jogador horroroso. Isso é unânime para nós e para a imprensa global. Esses 40 dias entre o título da Champions e a Copa América acabaram com o Vini, fuderam ele. Porque o que fica é o mais recente. Isso é um viés, isso é psicologia. Agora o Rodri. O Rodri, ele foi campeão da Premier League no dia 19 de maio. Isso garantiu o tetracampeonato para o Manchester City. E ele entrou em campo e não teve nenhum jogo perdido. O Rodri não teve nenhum jogo perdido com ele em campo na Champions, na Premier League. Fez 9 gols e 27 ou 28 vitórias. Beleza? Anota esse número, dia 19 de maio. No dia 17 de julho, a Espanha ganhou. 17 de julho, né? 2 meses depois. A diferença do Vini foi 40 dias e na do Rodri foi 60 dias. Só que a do Rodri foi depois do Vini. Porque no dia 17 de julho, o Rodri foi o melhor jogador da Euro. A Espanha ganhou a Euro. O Rodri não fez gol na final da Euro, tá? Mas isso foi no dia 17 de julho. O que isso quer dizer? Que quando acontece esse movimento todo do Vini ser o melhor do mundo, seria só pelo trabalho que ele fez no Real. O que foi um grande trabalho e inquestionável trabalho. Só que faltava uma estrelinha que é o seu desempenho na sua própria seleção. E que quando você pega historicamente os jogadores brasileiros que ganharam os títulos de melhor do mundo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Kaká, esses caras eles amassavam na seleção. Tipo, era papo de, mano, os caras ficavam em choque, eles entravam em campo e você falava, eita pô, os caras monstro, tá ligado? E o Vini não tem isso. E o Rodri, assim, eu assisti esse jogo da final da Euro. Espanha e Inglaterra. Mano, o Rodri destruiu. O Rodri, tipo assim, ele pega na bola, você já fala, nossa, o maluco, tipo, ele é bom, tá ligado? Ele é bom jogando pela própria seleção. E aí, o viés da recência foi usado contra o Vini Júnior e pode ser usado contra você. Então presta atenção.
A gente está em 29 de outubro. Quem teve um título de expressão mais recente em relação à data da premiação é o Rodri. E isso mudou a história, tá? Injustiças. Aprenda a lidar com injustiças. Principalmente quando é coisa subjetiva. Premiação, promoção, é, qualquer coisa relacionada a algo que alguém está julgando e está decidindo e baseado nos seus próprios valores, no seu humor, enfim. Você vai passar por isso em algum momento da sua vida. Eu tenho certeza. Você vai se sentir assim. Saiba como lidar com isso. Eu já passei por isso. Teve situações que eu lidei mal, teve situações que eu lidei bem, teve situações que eu fui explosivo, teve situações que eu engoli seco, fiquei estressado, caiu minha barba. Teve situações que eu fui pra casa, tomei um banho, respirei, voltei no dia seguinte e falei, eu vou amassar os caras. Escolha a sua batalha. No caso do Vini, o buraco é mais embaixo. Ele é negro, ele tem um papel social e ele, infelizmente, não joga nada na seleção. Então, ele precisa continuar fazendo o trabalho dele sinistro no Real Madrid e ele precisa que, quando ele vai para a seleção, ele seja o mesmo jogador do Real Madrid. Precisa de novo ganhar título. Agora, ele precisa ganhar título no Real, título na seleção, continuar com a influência dele e, ao mesmo tempo, construir relacionamento com os caras que ele sabe que o odeiam. E esse vai ser o maior desafio. Tamo junto e um abraço.